estado de necessidade, é o inciso 1º lá do artigo 23. O seu conceito vem lá no artigo 24 do Código Penal. E o legislador disse que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Pessoal, vamos lá mais uma vez dividir esse conceito em partes para a questão de facilitar o nosso entendimento. Primeiramente, vamos falar de salvar de perigo atual. Percebam que, diferente da legítima defesa, aqui nós nem estamos falando mais de, falando mais de injusta agressão, que pressupõe uma conduta humana, agressão. Nós estamos falando de perigo, algo que pode vir até de questões da natureza, força maior, entendeu? E ela também não comporta mais a questão de ser iminente, tem que ser atual, ou seja, tem que estar acontecendo. Como eu acabei de falar, é diferente de agressão, porque a agressão pressupõe uma conduta humana. Já o perigo não, o perigo ele pode vir de qualquer outra situação. Não provocado por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. É aquela situação onde eu falei, eu não posso ter dado causa a esse perigo, pois se eu dei causa, nada mais justo do que eu arque com as consequências. E essa segunda parte, onde fala nem podia de outro modo evitar, é a questão de analisar se sua conduta está sendo razoável. Se era razoável você agir daquela forma naquele momento. Por quê? Porque se existe um outro meio de evitar o resultado, aquele resultado danoso ao direito de outrem, eu tenho que me utilizar dessa outra saída, eu tenho que buscar essa outra saída. Em vez de, já de imediato, tentar, um exemplo, tirar a vida dele para salvar a minha. Se existe um meio de salvar os dois, então eu tenho que procurar essa outra saída. Se existe outro meio de evitar, não posso, então buscar o caminho mais fácil, simplesmente por questões pessoais. Eu tenho que tentar, ao máximo, evitar causar dano a outra pessoa. A direito próprio alheio, essa questão é tranquila, é aquela situação que eu falei, não necessariamente preciso salvar um direito meu, pode ser um de um terceiro, de terceiros, de qualquer pessoa que esteja na iminência de ter um direito seu violado. Cujo sacrifício não era razoável exigir-se nas circunstâncias. Isso aí vem a questão da razoabilidade, mais uma vez, e envolve também uma situação, aqueles exemplos clássicos onde eu tenho que pesar, analisar se os bens eles são proporcionais em questão de valor, ou seja, se é uma vida contra outra vida, eu posso sacrificar uma para salvar a minha. Mas se a minha vida contra um bem material de um terceiro, é justo que esse terceiro tire minha vida para salvar um bem material dele? Não, é a questão de analisar se os bens eles são proporcionais. Se os bens em questão são proporcionais, eles têm valores proporcionais. Se é que esse termo valor cai bem nessa situação, mas vamos utilizar para a questão de entendimento. Então, se tem duas vidas em jogo ali, então o outro bem ele é equivalente ao meu. Mas se aí, nesse caso, justifica eu tirar a vida dele para salvar a minha. Mas se no caso envolve ali bem material, uma bolsa, a mochila dele, ele me mata para salvar a mochila dele. Ele pode alegar estado de necessidade de forma alguma, porque não existe aí equivalência entre os bens. Os bens a conduta não está sendo proporcional à situação e nem está sendo razoável ele agir dessa maneira. Outra situação que a gente pode analisar se o sacrifício era ou não era razoável, vem daquelas situações de pessoas que são obrigadas por lei a agir, né? Imagine aí você correndo perigo, numa situação de perigo, e esteja presente ali um bombeiro, que a gente sabe que uma das
missões dele é a proteção, é salvar pessoas. É justo ele não se submeter ao perigo na busca de salvar a vida dele em detrimento da sua? Não era, porque é a missão dele, nesse caso, salvar a vida das pessoas. A missão dele foi, ele abraçou essa causa de se expor ao perigo para salvar a vida de terceiros. Então, nesse caso, vai analisar se era ou não era razoável exigir sacrifício dele, nesse caso. E nesse caso a gente vê que era razoável sim exigir o sacrifício dele, ele se sacrificar, entre aspas, ou seja, se expor ao perigo, vamos colocar dessa maneira para facilitar o entendimento, se expor ao perigo, tentando salvar a vida dessa pessoa que estava lá em perigo. Passando adiante, vem novamente o requisito subjetivo, que é a consciência no agir, como a gente já viu. Eu só posso alegar estar amparado, só posso dizer que estou amparado nessa excludente se eu estiver consciente de que estou agindo em estado de necessidade, que aquela minha conduta ela era necessária, eu estava diante de uma necessidade. Se não, se eu não estava nem consciente na hora de agir, consciente de que aquilo era um estado de necessidade, como é que eu posso dizer que minha conduta foi necessária? Passamos adiante. Entramos agora no estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é aquela situação onde alguém pratica um fato típico movido por determinação legal. Isso fica bem mais fácil de entender quando a gente traz exemplos, né? Um exemplo inicial, um policial que invade uma residência para prender alguém em flagrante delito ou por determinação judicial. Não vamos adentrar naquela situação de horário, tal, para questionar, não. Vamos nos ater ao exemplo aí, como se a situação fosse legítima. O policial que invade residência para prender alguém em flagrante delito ou por determinação judicial, ele assim o faz por estar movido por uma determinação legal. A lei o obriga a praticar essa conduta. Caso não se tratasse de um policial, de alguém que fosse obrigado legalmente a agir dessa maneira, nós teríamos aí então o tipo penal de violação de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal. Mas, por se tratar de alguém que está a praticar essa conduta movido por determinação legal, esse alguém, consequentemente, está amparado no estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular de direito. O exercício regular de direito é quando alguém pratica uma atividade autorizada pelo Estado e pela legislação. Alguém pratica um fato típico, mas em virtude de estar a elaborar, a praticar uma atividade autorizada pelo Estado e pela legislação. Vamos aprender isso também por meio de exemplos, para facilitar o entendimento. Um lutador de MMA, a doutrina traz alguns exemplos falando de boxeador, aqui a gente usou o lutador de MMA, que atinge seu oponente com vários socos e pontapés. Veja que numa situação cotidiana, uma situação do dia a dia, não se tratando aí de profissionais, nós teríamos aí o crime de lesão corporal, presente lá no artigo 129 do CP. Porém, por se tratar de alguém que está a praticar essa conduta típica, mas em virtude de uma atividade autorizada pelo Estado ou pela legislação, está ele amparado aí pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Com isso a gente encerra mais um aprendizado em conjunto. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, marca o sino aí para quando tiver novidades você já pegar de imediato aí e acompanhar o nosso aprendizado. Quem ficou com alguma dúvida no assunto ou pretende massificar, aprender melhor, guardar na mente, guardar na memória, clica nesse link aí que eu estou deixando. Isso aí trata-se de um poema que eu fiz acerca da excludente de ilicitude, onde eu abordo com rimas todas as situações das excludentes de ilicitude. Eu acredito que isso vai lhe ajudar bastante a aprender mais sobre o assunto e a guardar na mente mais esse aprendizado por bastante tempo.
Valeu, até mais. Fiquem com Deus.